Então, olá a todos os que ouvem e veem o nosso canal. Eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, a Luciana. Ela veio trazer para a gente uma experiência muito importante, né? Que vai acrescentar muito para todas as pessoas que passam, né, por tratamentos do câncer e pela doença, né? Pelo próprio câncer e também pelo tratamento difícil, né? Que é o câncer, que é a quimioterapia do câncer. Então, eu gostaria de, né, passar a palavra para a Luciana, vamos dizer assim, desde o começo, né? Conta para a gente como é que foi toda essa experiência. E a gente vai desenrolando a nossa conversa. Então, na verdade, aconteceu assim. Eu fiz um exame de rotina, né? Uma mamografia de rotina. E nessa mamografia constou um nódulo. Aí fomos investigar, eu estava com um nódulo de HER2 positivo. Aí foi feita biópsia, né? Constatou que realmente era positivo. Foram feitos todos os exames para retirada da mama. Quando eu cheguei no médico para mostrar os exames, aí eu tinha recebido uma notícia um pouquinho mais difícil, porque eu estava com metástase no fígado. Então, eu estava com HER2 positivo em estágio 4 avançado, agressivo, né? Eu tinha nódulos de 6 centímetros no fígado, nódulos de 2 centímetros e vários nódulos pequenininhos por todo o fígado. E de início eu comecei a buscar um pouco de informação, né, sobre essa doença, tentar entender o que estava acontecendo, apesar de não ter mais chão para pisar. E nisso eu fui entendendo um pouco sobre alimentação sozinha. E aí eu anoiteci de um jeito e amanheci de outro, com outra cabeça em relação à alimentação. Só que por medo, né? Por medo. Por Uhum. medo porque tudo que eu entendi, tudo que eu pesquisei, me fazia entender que a alimentação ia me matar. E aí, com o passar do tempo, a história foi ficando conhecida, né? E eu conheci um casal que estava passando pelo mesmo problema, né? O senhor Antônio Trintin estava em tratamento oncológico e ele era paciente teu. O senhor atendia ele da mesma maneira, pelo WhatsApp. E eles me passaram o seu contato. E daí a gente começou a se relacionar. E daí o senhor foi me trazendo as dietas, né? E eu fui entendendo realmente a importância da alimentação diante do tratamento, e não só do tratamento, mas naquele momento era sobre o tratamento. E eu fui fazendo da forma como o senhor foi falando. E no meu caso, deu muito certo. Graças Eu a Deus. tive a opção, eu tive a orientação, né, de talvez não fazer a quimioterapia, ficar só, né, na alimentação, mas na época eu tive medo, né? Eu entendi assim que a quimioterapia era uma chance a mais de cura. Então eu optei por fazer a quimioterapia e eu fiz 24 quimioterapias no ciclo de 7 dias. E a minha imunidade nunca caiu, eu Maravilha. nunca vomitei, e eu sempre me mantive muito bem. Eu nunca debilitei, eu fiquei fragilizada, né, sensível, sim, em relação às quimioterapias, porque são medicação forte, tive reações, algumas reações, sim, mas eu acredito que por conta da alimentação, eu consegui manter um equilíbrio, porque a minha imunidade nunca baixou. Algumas vezes eu questionava o senhor e o senhor me orientava, como, por exemplo, um dia, eu não sei nem se o senhor vai lembrar, um dia que era 3 horas da madrugada, que eu estava morrendo de fome. E eu falei, doutor, eu vou morrer de fome, eu não vou morrer de câncer. Porque eu queria comer coisas, né? Coisas Uhum. erradas, coisas que a minha mente era acostumada a comer. E o senhor me ensinou assim que o que eu não estava comendo alimentava o câncer. O que eu comia me nutria e enfraquecia o câncer. E aquilo caiu Exato. assim na cabeça como ponto, vou matar esse bicho então vou continuar nessa direção, né? E para mim deu muito certo, né? Eu acredito que deu muito certo. Não foi muito fácil porque não tive tempo de pensar, eu vou mudar a minha alimentação. Não, foi assim radical. Foi uma Uhum. decisão radical, então não foi uma coisa fácil, além do que eu já estava vivendo, né?
mas foi possível. Hoje eu também consigo manter uma alimentação diferenciada hoje do que eu vivia antes, né? Uhum. E para mim deu tudo. Bom, bom ouvir, graças a Deus. A gente, eu sempre tenho que falar isso, né? Eu sou só uma formiguinha trabalhando aqui para Deus, né? Então, graças a Deus, você foi você assim teve toda a disciplina, né, de fazer tudo certo. Eu só falei o que precisava ser feito. E, Sim, e na graças a verdade, Deus. foi o que sempre o que o senhor foi falando, né? É uma mente Uhum, boa, né? Eu tive muito suporte de muitas pessoas importantes na minha vida nesse momento. Um amigo que cuidava da minha cabeça, uma uhum, amiga que ficava me policiando na alimentação quando eu queria dar uma fugida. E muita fé, né, doutor? Eu sim, entreguei, né, na mão de Deus de verdade, que o plano não era meu, era dele. Hoje eu entendo que hoje ele me usa para ajudar muitas pessoas em relação a isso. Então, uhum, hoje eu acredito, sim, que tudo tem um propósito e a fé leva a gente além do que a gente pode imaginar. sim, com certeza. Fala um pouco para nós agora como é que tá. Você ainda está fazendo o tratamento, não é? É, eu não fiz a cirurgia, né, que eu teria que fazer a retirada da mama, com Uhum, 3 meses a retirada do praticamente quase todo o meu fígado. Eu iria perder de 70 a 80% do fígado, que era o que realmente nas imagens aparecia nódulos, né? Nesse uhum, estágio de faz ou não faz a cirurgia, eu consegui me manter bem, como eu já falei. Então, o meu médico, o meu cirurgião entendeu que, na minha condição, eu não teria direito a um transplante de fígado, porque eu já tinha metástase. uhum, Então ele falou assim, Lu, se eu fizer hoje uma cirurgia em você e a parte que ficar, né, que fique 30% do seu fígado, não vinha trabalhar bem, não filtrar bem, eu não vou conseguir fazer nada por você. Como você é é, uma paciente que conseguiu manter o equilíbrio, você está bem, você é uma paciente que nos dá opção. Então hoje uhum, nós não vamos fazer a cirurgia em você, porque o nódulo foi diminuindo. O nódulo de 6 centímetros chegou a ter um milímetro, parecido com um grão de arroz, e ficou estabilizado naquilo ali. Então, que na maravilha. verdade, assim, para eu ter certeza que isso ainda é câncer, eu tenho que te abrir. Eu não vou correr o risco de te abrir e chegar na hora nem ser um câncer, ser uma cicatriz ou alguma outra coisa. E daí Uhum, não foi feita a cirurgia. Só que, porém, eu fiquei numa dependência de uma medicação chamada trastuzumab, a cada 21 uhum, dias, que é um sim, receptor, né, da célula cancerígena, no entendimento deles, um bloqueio da célula cancerígena. Como eu tinha que, de toda forma, ficar dependente dessa medicação, por causa da situação do fígado, eles não retiraram a mama também, uhum, né? Então, hoje, assim, eu tenho qualidade de vida, eu tenho bastante qualidade de vida e continuo a cada 21 dias fazendo o ciclo da medicação e a cada 3 meses o processo de exames, né? Exames uhum, de tomografia, exames de mamografia, ultrassom. Aí eu faço um eco do coração a cada 3 meses, porque essa medicação ela pode vir a dar algum problema no coração. sim. Então, o coração também é acompanhado. E, e hoje é isso. Ah, Diante que de tudo maravilha. que um diagnóstico de morte, o que eu ouvia da boca do meu oncologista, né, que era correr contra o tempo e que ele estava me dando só mais um tempo de vida, diante de todo esse terror, hoje eu tô numa qualidade de vida assim melhor do que eu achava que eu poderia estar. Não que seja fácil ainda, não é, Uhum, né? Porque o fantasma existe, a gente não uhum, pode despertar porque é uma doença cruel, né? Então, não uhum, posso dispersar, tem que estar em alerta o tempo todo, cuidando o tempo todo, o emocional, psicológico, físico, tudo. Mas uhum, hoje a minha condição de vida é essa. Continuo lutando, mas com uma qualidade de vida bem, bem boa. uhum. Que bom. Eu vou explicar um pouco, né, para as pessoas sobre essas
medicações e contar algumas coisas também importantes para todo mundo entender. Essa medicação, a trastuzumab, ela é um imunoterápico. Então, para as pessoas que não sabem, já não é mais quimioterapia. A gente não está mais com quimioterapia. Quimioterapia é uma medicação muito mais forte que ataca qualquer célula do organismo, independente, ela não escolhe quem ela vai atacar. A quimioterapia ataca todas as células do organismo, boas ou malignas, não importa. O mecanismo de ação geralmente vai variar, mas é sempre o mesmo, que é matar as células através do DNA. Então, o DNA fica, né, danificado, a célula se mata, né, ou ela é morta pela medicação, tanto faz. Ou ela se mata porque o DNA foi danificado, ou ela morre instantaneamente. Isso é a quimioterapia. No caso que ela falou, que é o trastuzumab, é um imunoterápico. Então, imunoterápico é feito um anticorpo, tá? Tem um anticorpo, esse é o trastuzumab, o anticorpo vai direto na proteína que está na célula tumoral. Tem uma proteína que a célula tumoral ela expressa, ela produz mais do que as outras células, então essa medicação vai mais especificamente, né, de encontro a essa proteína, por isso que a gente fala que é um anticorpo, então é um anticorpo monoclonal, que, ou seja, que vai se ligar só naquela proteína, não vai se ligar em outras proteínas, então ela vai ter isso é um tratamento mais específico que a gente fala. E isso é importante porque diminui os efeitos colaterais, né? Mas, mesmo assim, como você mesma mencionou, ainda existem efeitos colaterais e Sim. relacionados, né, como você mencionou, ao coração, e isso daí tem que ser sempre ficar de olho, né? Mas fora isso, tem algum sintoma que você queria mencionar ou não? Assim, lógico que você Não, não tem sintomas, você não tem náuseas, essas coisas, né? Ou diarreia, é, em relação à medicação, né? ou trastuzumab, isso. A dose que eu tomo, assim, varia de. Eu não sei se vai da minha condição, de como eu estou no dia, de repente, mas às vezes eu tenho tremor, tremedeiras, às vezes eu tenho sim um pouco de náusea, eu tenho Hum, dores de cabeça, e eu dor de tenho cabeça. gases. Hum, E eu tenho uma sensação de um corpo pesado. Sabe quando você está para pegar gripe e fica aquele sim. corpo pesado? É, é assim que eu me sinto após a medicação. Não são todas as vezes, alguns meses mais lento. Eu não sei se isso é relacionado também ao meu temperamento, porque eu sou bastante agitada, então eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer mesmo sentindo, você entende? Uhum. Mas são os sintomas que eu tenho em relação ao trastuzumab. Sim, são os mais comuns, dor de cabeça, cansaço, né? São os mais comuns. E as células dos leucócitos, você faz exames também para saber se está tudo em ordem. Sim, E os sim, níveis, sim. sempre dá tudo certo, né? Vamos dizer assim, nos Tá tudo níveis. ok, e as vitaminas ok, o CA do sangue também tá ok. Isso é importante porque eu, como trabalho com essas medicações diariamente no hospital, eu sei que muitos pacientes, às vezes, não tomam a medicação porque o exame não está bom. Então, isso significa que você está falando aí que a sua alimentação está perfeita, porque está conseguindo fazer com que as células continuem se proliferando, os leucócitos, né? Logicamente, tem E que... hoje, nos últimos exames que foram feitos agora, zerou, zerou. Uhum, Não aparece mais nada, nenhum nódulo no fígado, nenhum nódulo na mama. O que nódulo da bom. mama era feito radioterapia, né? Eu ia Uhum, fazer acho que 32 rádios, mas foi bem no começo da pandemia. E daí meu oncologista teve um cuidado de não me expor todos os dias no hospital. Então ele falou, vamos esperar um pouquinho para que passe isso, que eu acho hoje mais perigoso você estar dentro do hospital, né, com
do começo da Uhum. pandemia, e com isso, quando foi fazer os próximos exames, calcificou o nódulo da mama. Então, não Uhum. precisei nem fazer a rádio, Ah, que não bom. precisei fazer. E, e o nódulo do fígado, há um ano atrás, o último exame que foi feito, a última tomografia que foi feita, a ressonância que foi feita, acho que eu até mandei para o senhor, também não puxa, não aparece mais nada nas imagens. Que bom, graças a Deus. Oh, que maravilha. É ótimo, é lindo de ver. Que bom. Bom, então, é justamente isso, né? Como eu falei, pessoas vão no hospital, né, que eu vejo diariamente, e elas não podem tomar medicação, às vezes, por causa do nível de leucócitos e da imunidade, né? E a sua imunidade, graças a Isso Deus, continua ótima, né? acontece. Graças à Eu dieta. vejo muito, Hum? é muito comum ver isso lá, as pessoas voltarem para casa sem fazer a quimioterapia porque a imunidade está baixa. É muito comum. Exato, exato. Que bom, E graças a Deus. eu tento levar isso para as pessoas porque eu falo assim, a alimentação ruim já tende a deixar a gente às vezes com o estômago desconfortável por causa de Uhum, digestão. E quando a gente é uma pessoa normal, né, fora de um tratamento e que vai tomar um antibiótico, a gente já fica com o estômago ruim, a gente já fica com náusea. uhum, Quanto mais fazendo uma quimioterapia com uma medicação forte, com uma alimentação forte e pesada que vai demorar para digerir, né? Eu uhum. tento levar isso para as pessoas e, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue entender, até porque não é fácil. Não é fácil Sim, você estar no meio de um caos desse e ainda ter foco para cuidar de uma alimentação saudável. geralmente a gente tem, eu sempre falo que tem que ser uma questão muito de ajuda, né? Dos próximos, né? Das pessoas. Eu sempre falo isso. Eu sei que muitos pacientes chegam para mim e falam, olha, eu sei que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Eu estou ciente disso. Então, peça ajuda para os seus familiares. Peça ajuda para os seus Sim. amigos, porque você vai precisar, né? Isso é E aqui em um, casa eles foram bem criteriosos. isso é um Eles, fato, eles né? chegavam a ter maldoso. Em alguns casos parecia até maldade, sabe? Eu querer comer alguma coisa e juntar os três e não, 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 e não, e não. Era marido, filho, adolescente, ninguém deixava, doutor. Nossa, Ah, era que bom. difícil. Oh, que Era bom. difícil. Eles não Então, é, deixavam. o mérito é de todo mundo, né? É de todo mundo. Na verdade, eu comecei a inserir algumas coisas Uhum, depois da pandemia. É que já estava é que porque assim, aí eu me dou hoje o direito de comer uma pizza com eles, porque eu fui muito, muito rigorosa também. Hoje uhum, não, né? Hoje tem essa consciência de que eu posso ter esses momentos com ele, mas na época ninguém uhum. deixava, ninguém Que deixava. maravilha. Que bom. Isso é importante. Você tem que confiar, né, naquilo que você está fazendo. A gente tem que ver as células do nosso corpo como seres, pequenos seres que estão trabalhando dentro da gente, né? E a gente tem que prover as Uhum. melhores coisas para eles. É como é, a gente pode até alongar isso mais com relação a Deus e o ser humano no planeta Terra, né? Porque vamos supor o ser humano, Deus e o ser humano, né? O ser humano são as celulinhas, né? E as celulinhas precisam trabalhar para que o planeta fique em ordem. Já imaginou se as células começarem a ficar células malignas no planeta? O planeta vira um caos. Uhum. É a mesma coisa o nosso corpo. Se tiver, se ficar células malignas dentro da gente, o corpo vira um caos e começa a virar Sim. bagunça, né? É a mesma coisa. Então a gente tem que prover coisas saudáveis para o planeta, que seria o nosso corpo, né? E Uhum. aí o planeta fica saudável e o nosso corpo fica saudável. Então essa, essa relação é bem interessante, né? E agora, sim, você poderia falar para a gente mais ou menos uma rotina? Como é que está sendo atualmente?
A rotina Então, alimentar, normalmente, tanto de atividade física também, se quiser. a atividade física hoje, de verdade, eu tô meio em falha, tô pecando com isso. Na atividade física, eu tô impecável. Mas a Hum, alimentação, tanto é que hoje, como foi tirado o trigo, carne, todas essas coisas, hoje, quando eu tento comer, quando eu dou uma dispersada e eu vou comer, meu corpo já rejeita. hum, Eu já me sinto mal, o trigo me pesa, o trigo me deixa mal. Eu sou muito do doce. Hoje, a minha maior dificuldade é o doce. uhum, Arroz, assim, feijão. Na verdade, a minha alimentação hoje ela é muito baseada em legume, fruta, castanhas, nozes, né, grãos. E quando eu vou comer a carne em excesso, quando vou para algum lugar que tem, já logo pesa no meu estômago, demora para digerir, eu sinto isso. Então, não é uma uhum, coisa que eu consigo mais ter uma uhum, alimentação errada. O meu corpo já uhum, rejeita. Mas hoje o meu maior problema é o açúcar. Então um, eu fiz um, eu criei um plano, eu criei um plano comigo mesma, porque assim, quando a minha vida começou a voltar ao normal, doutor, e não adianta eu mentir para você, porque o senhor sabe disso, o ser humano é muito tendente a errar fácil, e entrou a pandemia, e todo mundo dentro de casa, e marido dentro de casa, e filho. Quando eu fui ver, eu estava errando de novo com a alimentação, né? Tava uhum, começando a faz um bolo para alguém, ai, faz aquilo para outra, ai, outro quer não sei o quê, ai, marido levanta, faz café, leva na cama e tal. Então, quando eu vi, eu já não estava me sentindo bem de novo. Eu não estava me sentindo uhum, bem, não estava me sentindo bem, daí, vamos ver o que está acontecendo. Já estava começando a alimentação errada e meu corpo gritando. Daí, né, uhum, vamos ter algumas exceções, mas a maior parte do tempo, digamos que 80%, alimentação saudável. Porém, eu tive uma perca muito grande na minha vida. Eu perdi a minha irmã há 1 ano e 3 meses atrás. E me uhum, desestruturou bastante. Minha irmã tinha um papel muito importante na minha vida. E daí eu uhum, depositei toda a dor, toda a ansiedade na parte do doce. E uhum, comecei a passar mal. Só que daí aquilo estava um pouco mais forte do que eu. uhum, Até que eu cheguei um período assim, falei, não, eu tô errando de novo, eu tô errando comigo de novo, eu tô brincando com coisa séria, né? A mina fraqueza é o doce. Não é uhum, um doce sobremesa, sabe? Guloseimas. Não é um bolo de fubá, um bolo de milho sem cobertura, não é isso, é a cobertura. Então eu fiz um contrato comigo. Falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que vá me levar novamente a tomar essa decisão, né? Então eu falei assim, Deus, eu não consigo fazer nada sozinha, porque se eu uhum, combinar comigo mesmo eu vou errar. Então eu falei, eu uhum, preciso de você de novo. Então eu falei para Deus que eu iria estar fazendo um jejum de 4 meses, que eu não comeria nada de sobremesa, de doce, de guloseima, nada. E daí eu fiz os 4 meses, dei uma pausa uhum, e introduzi, né? Me dei o direito de ir em alguma festa, comer um doce, um brigadeiro, alguma coisa assim. E daí, de novo, essa pausa de 4 ou 5 meses. Foi um caminho que eu achei hoje, até eu chegar um tempo onde. Porque depois, quando eu comecei a comer o doce de novo, já não tinha tanta vontade. Igual a uhum, Coca-Cola não faz mal, não me faz falta. Arroz todos os dias não me faz falta. Muitas das coisas não me faz falta. Pão, macarrão, não me faz falta, né? Então eu quero chegar isso com o doce, com o açúcar. Então foi uma maneira que eu encontrei hoje de me boicotar sem perceber dessa maneira. E tá dando certo, e tá dando certo. Eu já entrei de novo, né, no jejum do doce, até uhum, chegar uma hora que eu vou falar, não, não entra mais, já que é a minha fraqueza, isso eu tô falando de mim, né? Eu, sim, Luciana, é a minha fraqueza. Se for para mim comer um pouquinho de sobremesa, não adianta eu comer, porque eu uhum, não tenho domínio sobre aquilo. Então, o melhor para mim é não comer. Então, eu tô tentando trabalhar dessa forma para fazer isso dar certo. Porque a minha meta é
realmente um dia o doce não ter domínio sobre mim e eu ter domínio sobre o doce. Poxa, que interessante, muito É. interessante isso. E no Muito mais, interessante. muita água, aprendi água filtrada, né? Hum, Bastante água, chás, uhum, bastante chás, eu tenho minha caixinha de chá. Na época, o senhor mandou eu aprendi a comer muito grãos, então eu fiz uhum, uma prateleira. Eu tenho uma prateleira ali com os grãos, com a aveia, com farinha sem glúten, com canela em pó, todas essas coisas eu tenho. E durante esse período, que agora em julho vai fazer 5 anos, então é, que o senhor me acompanha, vai fazer praticamente 5 anos, porque eu acho que foi coisa de um mês depois do diagnóstico que eu já conheci o senhor. Eu não me uhum, perdi. A minha prateleira está ali, os meus potinhos estão cheios, a minha tâmara, né? A minha uhum, ameixa, o bolinho de banana quando quer comer alguma coisa. É, no nosso ciclo de amizade, virou já uma coisa esperada, né? Eu fazer um bolinho de com tâmaras, com ameixa, com nozes e ou uhum, aveia ou uma farinha sem glúten. Então, quando tem algum evento, o pessoal, principalmente as meninas da dieta, já me esperam com esse uhum. bolo. E Que tem dado legal. certo. Eu sou grata a Deus por Uhum, ter me apresentado você. Um dia eu ouvi de um uhum, médico que ia chegar um momento da minha vida onde eu ia agradecer ao câncer por algumas coisas. E eu falei assim: esse médico tá louco. Eu preciso de tratamento para câncer e ele para cabeça. Mas realmente tem razão, porque hoje eu sou grata a muitas coisas. Eu sou grata ao Senhor, eu sou grata à dona Edna, que foi quem me trouxe, né, ao seu contato. Eu sou grata a Deus por ter trazido ela para minha vida, porque ela é bênção para mim. Ela hoje tampa um uhum, espaço emocional na minha vida, como eu sou órfã de mãe, hoje ela tem um espaço muito especial para mim. E se eu não tivesse essa doença, não tivesse tido essa doença, eu não teria conhecido nem ela e nem muitas outras pessoas que agregaram na minha vida. Então, uhum. hoje eu estou grata por tudo isso, eu sou grata até pela doença. Olha só, que emocionante, né? É Não muito. todos os dias, tem dias que eu não estou grata, tem dia que eu estou brava com a doença, porque assim, minha vida, em alguns pontos, ela está pausada, né? Não estou Uhum. trabalhando, eu ainda estou em tratamento, mas assim, eu sou grata. Sim, na verdade, a vida é uma escola, né? E a gente aprende muito aqui. E é muito emocionante ouvir isso, né? Porque não se preocupa com isso, a sua vida está pausada. Na verdade, não está. Na verdade, você Uhum, teve muita coisa. E todas essas coisas seria como se tivesse uma vida corrente. Nunca foi pausada, né? É uma questão muito uhum. do ponto de vista, né? Na verdade, nunca foi pausado. Eu posso estar parado mentalmente, mas a vida nunca para, né, de fato. A gente tem que Não, quando sempre. eu digo pausar, é, em questão trabalho, né? Sim, Nesse sentido que eu falo, assim, né? a rotina das pessoas, E né? A rotina das pessoas, eu entendo. é, Mas é muda, muito. né? Não plano, não dá para fazer muitos, porque eu estou em tratamento, na área profissional, eu falo. Sim, claro. Não se preocupa. O importante agora é seguir em frente e a gente fazer com que as outras pessoas saibam que isso é possível, que é possível seguir em frente, né? E que a vida Você. não acabou, né? Tem muitas Eu ouvi pessoas que uma frase recebem, não, eu ia falar que tem muitas pessoas que recebem um diagnóstico e acham que acabou a vida. Não é assim, né? Temos que então, seguir eu em ouvi frente. uma frase que diz isso, que diagnóstico não é destino. E isso ficou gravado na minha cabeça. E Hum, realmente, porque o meu diagnóstico, segundo a medicina, não tinha 99% de chance de dar errado, né? E Deus foi me dando caminhos e foi me colocando pessoas aonde levou a essa frase de que diagnóstico não é destino, né? exato, exato. Por isso que eu falei, a sua vida não foi pausada. Você fez muita Sim, coisa. sim, Você trabalhou muito, sim, é verdade. trabalhou muito.
não tem nada a ver com dinheiro, mas trabalhou muito, né? Nosso eu, Sim, o seu eu interior e tudo mais, né? nossa, Mas uma foi uma coisa que você, labuta. é, mas uma coisa que você disse, só para deixar claro também, é sobre o trigo. Você sabe que existe trigo sem glúten, né? Que é o normal, que é o natural, que é o trigo sarraceno, né? Você sabe disso ou não? Não sabe. Eu acho que é esse que eu uso, que é uma farinha sem glúten. Não seria um trigo sem glúten? E ela é Bem, mas branquinha e existem várias farinhas. Farinha do quê? Farinha de cosme, farinha de centeio, tem vários grãos. Mas o ah, trigo também tem tipos de trigo diferentes. O então, eu único acho que não que essa tem que eu uso é trigo sem glúten. seria trigo sarraceno, que a gente Eu acho chama. que sim. Então, para as pessoas, só falo para as pessoas que estão ouvindo, o trigo sem glúten é o trigo sarraceno. E Uhum. outras farinhas, por exemplo, farinha de centeio, a farinha de centeio tem glúten. Centeio é um outro tipo de grão, né? Mas para uma outra finalidade. O centeio tem um baixo índice glicêmico, que é bom para diabetes. Mas é uma outra finalidade, ele continua tendo glúten. Então, quando é farinha sem glúten, ela tem que ser farinha de arroz, farinha de soja, farinha de trigo sarraceno, que não tem glúten. Então, esses grãos não têm glúten naturalmente, né? É Uhum. só para deixar claro para as pessoas que estão... Tem a de amêndoa também, né? Que pode Farinha de ser usada, né? amêndoas, exatamente. Eu vou variando, assim. A aveia também, farelo de aveia eu uso. Assim, a aveia, ela tem glúten se ela for trabalhada na máquina que produz o trigo, que fabrica o trigo, não fabrica, processa o trigo. Mas existe a Sim. aveia sem glúten, que é aquela aveia que não foi processada na máquina do trigo. Entendeu? Essa é a única Ah, diferença. Quando a aveia uhum, foi processada na máquina do trigo, eles são obrigados a colocar na embalagem contém glúten, entendeu? Mas uhum, o natural dela na natureza, a aveia na natureza, se você for pegar ela, ela não tem glúten. Ela só vai ter entendi, glúten por causa do processamento na máquina do trigo. É entendi. só a única diferença. Aham. Eu nunca compro nada industrializado, eu sempre compro também em loja de grãos, né? Loja de grão de naturais. Eu Uhum, sempre dou. E aí vou perguntando, né? Porque lá uhum, tem de tudo, né? Não só. Eu sempre procuro, não compro nada açafrão, não compro um pacotinho de mercado. Não, é tudo em loja de coisas naturais. uhum. Eu também faço Sim. shot de açafrão de manhã. Também faz o quê? Não entendi. Shot de açafrão, limão, um pouquinho de Ah, açafrão e água de manhãzinha eu tomo ah, também. legal. Eu O tomava só o açafrão. limão. Daí eu Hum? comecei a colocar um pouquinho de açafrão e tomar de manhã. Ah, o limão é 100%, né? Super positivo de manhã. Agora, o açafrão é uma coisa interessante fazer esse shot, é uma boa pedida. Aí eu faço. Eu vou Ele, pesquisando, pra entender. é, tem muita gente que faz uso do açafrão pensando, isso é uma coisa importante, eu poderia acrescentar aqui nesse vídeo, que é a curcuma, né? O açafrão é a curcuma. Isso, E é o a mesmo. curcuma hoje em dia está muito famosa, porque toda hora me vem pacientes perguntando, posso curcuma? Mas a questão é muito importante eu dizer isso, que eu estudei isso, inclusive, nos projetos que a gente fez aqui em Israel, e é muito difícil falar para você, e qualquer coisa ligada a isso, porque quando a curcuma entra no nosso organismo, ela tem um tempo, é, ela tem uma biodisponibilidade, né? Então para eu conseguir atingir o nível de curcuma no sangue suficiente para, vamos supor assim, ter um efeito anticâncer,
eu teria que tomar doses e doses cavalares, assim, muito mais, porque ela não consegue E chegar até pode o se sangue, tomar? né? Ah, e você pode tomar, não tem problema nenhum. Não, você Quanto pode mais. tomar. Você pode tomar. Ela tem um efeito anti-inflamatório benéfico, ela tem um efeito, efeitos já conhecidos, né? É, de antibiótico até, mas o problema é que se eu quiser usar isso para ter um efeito anti-câncer, ou ter um Ah, efeito entendi. anti-Alzheimer, por exemplo, que também está se estudando, anti-Parkinson, que são coisas que estão sendo estudadas agora, para curcuma, né, para curcumina e efeito no sistema nervoso, tudo isso você vai ter que tomar doses muito grandes para conseguir chegar na Entendi. corrente sanguínea e atingir o tecido. Entendi. E aí não vale a pena, Aham. porque os testes que foram feitos, as pessoas precisam tomar 2 gramas por dia, era uma coisa absurda. E não consegue chegar no alvo. Então, eu já falo, não Aham. adianta. Pensando nesse tratamento contra o câncer, é bom que seja pensado em forma preventiva. Por exemplo, Sim, como você faz? ah, Poucas doses ao longo da vida, né? Pode ter um ah, efeito antitumoral, entende o que eu quero dizer? Mas não para atacar um câncer que já existe, que já está lá, né? Isso é só para pessoas na entenderem. verdade, só por causa da imunidade, né, que diz que é muito bom para manter a imunidade boa. Eu nem Sim, sabia disso que você está falando, né, do câncer. Isso eu não sabia. Na verdade, hoje eu tomo ela porque é bom para unha, porque eu fiquei com as unhas bem sensíveis, né, depois da uhum, quimioterapia. O cabelo não, né? O cabelo dá para ver que nasceu em dobro. Mas aí eu muito tomo bom. nesse sentido, né? De manter a imunidade boa. Maravilha. Sim, ela regula o Vai ser bom sistema saber imune. disso. Mas é assim, como você faz é bom, porque é pouquinho, né? Pouquinho vai, ao longo É, da vida, você sempre vai ter saúde. em alguns alimentos também eu costumo colocar, Isso, dependendo do que isso. eu vou fazer. Doses homeopáticas. É assim mesmo. É. Tá bom. Bom, o nosso tempo está acabando. Obrigado, Luciana. Obrigado pela oportunidade, por aceitar estar aqui com a gente, mostrando sua experiência, compartilhando, né, sua experiência. E é isso. Quer fazer mais um último agradecimento? Menos de um Eu quero minuto. agradecer, eu quero agradecer a Deus, principalmente, e por ter me levado a caminhos até conhecer o senhor, porque o senhor faz parte da minha história. Eu estou sempre mencionando o senhor em cada testemunho. E eu sou muito grata a tudo, cada instrução nesse período de tratamento, e é isso. Estou aqui para Obrigado. emprestar a minha história para quem precisar. Obrigado. Obrigado. De Obrigada, coração. doutor. Tchau. Um beijo. Fica com Deus. Beijo. Amém. Tchau.